Não existem momentos na nossa vida que a única vontade que a gente tem é de ficar sozinho? Principalmente quando você passa por uma fase em que você perdeu alguém que você ama? Esse ano foi muito difícil para a minha família, porque nós perdemos um irmão a quem muito nós amávamos. Quando alguém que nós amamos morre e parte, fica uma sensação de vazio, de solidão tão grande. Parece que o único amigo que nós temos, o único remédio é o tempo. No programa Bíblia Fácil de hoje, nós iremos estudar sobre esse tema tão difícil para a humanidade, a morte. Ela chega sem ser convidada, arranca de nós quem nós mais amamos e depois fica apenas um vazio. Oferece à Bíblia esperança? Temos nós alguma coisa em que nos apegarmos nesses momentos tão difíceis? Está começando o programa Bíblia Fácil e eu espero que ele traga respostas para a sua vida. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil. Como eu digo sempre, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui nós temos um compromisso em conhecer as verdades que Deus revelou nesse livro. E para conhecer essas verdades, nós convidamos 10 amigos para estarem aqui numa ilha em Angra dos Reis para a terceira temporada do Bíblia Fácil. Eu queria perguntar aqui para alguns o que está achando, desses dias aqui na ilha estudando a Palavra de Deus. Vou começar com o Jefferson. Jefferson, você está aqui conosco esses dias todos gravando os temas da Bíblia. Qual é a emoção de estar aqui nessa ilha paradisíaca estudando a Palavra de Deus? É fantástica a emoção, né? Eu tirei várias fotos e, assim, não tem coisa melhor do que falar de Deus, né? Qualquer lugar que você estiver, mas numa ilha dessa aqui, vira fantástico. É? Que bom. E as atividades aqui recreativas? Está tendo um tempinho para tomar um banho aí? Como é que tá? Muito é lazer puro, né? Tô tendo um lazer puro, refeições são ótimas, na piscina são ótimas, a sauna é ótima, tudo Você de já bom. foi na sauna? Já fui na sauna. Poxa, eu nem lá fui ainda. Alguém mais já foi na sauna aqui? Só você é privilegiado, viu? Felipe, e aí, tá gostando de estar aqui com a gente esses dias aí de gravação? Uma bênção, só bate a saudade da família, né? Tá perto dos nossos lá, a gente tem um carinho tremendo pela... Percebo que você e a Alessandra são muito apegados aos pais, assim, sim, né? Sim, muito. Inclusive eu vi uma foto da mãe da Alessandra, né? Parecia a irmã dela, né? Exatamente. Como é que ela chama, Alessandra? Minha mãe se chama Ana. Mas você não sabia o nome dela não, Felipe? Sabia, mas... De você, se não souber, né? Minha sogra é uma bênção. Ana. Ana, um abraço pra você, viu? Bom, quero conhecer você também, viu? Tô aqui conhecendo a sua filha. E na foto você parecia até a irmã dela, viu? Parabéns aí pelo cuidado com a saúde. Pois bem, estamos prontos para mais um estudo. O tema que vamos aprender agora é um tema muito interessante e muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto. Então nós vamos agora, no programa dessa semana, estudar a respeito da morte. Esse é um assunto muito controverso, porque mesmo dentro do cristianismo, nós temos muitas ideias sobre o tema. Vamos então ler na Bíblia e descobrirmos o que a Bíblia fala desse assunto. Mas antes de abrir a palavra de Deus, como é nosso hábito aqui no Bíblia Fácil, e você em casa está convidado a participar também, é nós orarmos, porque humanamente não podemos compreender a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Mas todas as vezes que a gente se coloca à disposição dele para aprender a vontade dele, ele virá nos atender. Então vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Agora vamos estudar sobre um tema que é muito controvertido, mesmo dentro do cristianismo, mas que nós estejamos numa posição de humildade agora, para deixar que a Tua Palavra nos mostre a verdade. E que Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, para que uma vez compreendida essa verdade, o nosso coração se encha de esperança, porque o futuro que nos aguarda é glorioso.
Fica com todos nós agora nesse estudo. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos tomar então nossas Bíblias. Você que está em casa nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, aqui nós vamos usar bastante ela para desvendar os mistérios da morte. Esse é um tema extraordinário. A morte inquieta muitas pessoas, porque existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? A consciência depois da morte? Essas são perguntas muito comuns, feitas em nosso meio, e nós vamos deixar que a Bíblia hoje nos responda. Nós iremos começar entendendo que Jesus tem o poder sobre a morte. Aqui nós temos 3 casais que estão participando conosco aqui, casais casados, né? Se você quiser saber como é que é a vida de um casado, tem que perguntar a alguém que já casou, né? Seja um, né? Se você quiser saber como é ser pai, tem que perguntar a quem já é pai. E aqui, quem aqui já é pai? Né? Gilberto é pai, Ivan também já é pai, você, Jefferson, Vladimir. Se você quiser saber sobre como é ser pai, pergunta para um pai, não é isso? Se você quiser saber como que é a morte, pergunte para quem já morreu. Mas só existe um ser que morreu e voltou da morte para poder contar. É Jesus Cristo. Ele morreu, ele esteve morto e ele voltou da morte. Então ele tem as respostas. Você entendeu? Por que Jesus pode nos oferecer as respostas? Porque ele passou pela morte. Ele sabe de tudo. Então ele vai nos revelar agora os mistérios da morte. Para entendermos como funciona a morte, temos que entender como que a vida surgiu. E então temos que ir para o livro das origens, para o livro do Gênesis. E em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós temos um texto clássico que fala sobre o surgimento da vida e todos os elementos que Deus usou para trazer o homem à existência. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, verso 7. Assim diz o Gênesis: então formou o Senhor Deus ao homem de quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Nós temos uma dificuldade já aqui nesse texto com a expressão alma vivente, com a expressão alma. Para muitos, alma é alguma coisa imaterial que se separa do material por ocasião da morte. E Hollywood ajuda nessa falsa ideia. Se você pegar, por exemplo, o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, lembra? Quando morre ali e vê-se claramente, supostamente, a alma saindo do corpo, né? E agora tendo uma vida, tendo atitudes, conversas fora do corpo. Essa ideia hollywoodiana, ela nasceu na filosofia grega, porque os gregos acreditavam no dualismo e Platão foi o principal filósofo a ensinar isso. O dualismo platônico ensina de que a matéria, o corpo, é mau, mas a alma é boa e a alma está aprisionada dentro do corpo. Quando alguém morre, a alma se liberta da prisão que é o corpo. Então essa ideia platônica, que recebe o apoio e o reforço da mídia atual, leva-nos a imaginar de que alma e corpo são duas coisas distintas e que quando a pessoa morre, esses elementos se separam. Mas a Bíblia não ensina nada disso. Olha o ensinamento da Bíblia. Quando Adão foi criado, Deus pegou a argila, o pó da terra, e moldou um boneco de barro. Quando esse boneco estava pronto, deixa eu ver se eu tenho aqui até a imagem, aqui está. Quando o boneco de barro estava pronto, Deus vai soprar o fôlego de vida nesse boneco. O sopro divino é que deu consciência a esse boneco de barro.
Então, quando se juntou o pó da terra ao fôlego de vida, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Esse é o primeiro ensinamento do Gênesis. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Quando Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida, que é essa razão, essa consciência, o homem passou a existir. Então, eu e você, nós somos alma. A melhor palavra portuguesa, sinônima para nos ajudar nesse aprendizado, é pessoa. O que é uma alma? É uma pessoa. Cada pessoa é uma alma. Tanto é que na Bíblia haverá essa variação. Às vezes a Bíblia se refere a 150 pessoas ou 150 almas, que é a mesma coisa. Sim, minha amiga? Então, pastor, Paula. Alma é totalmente diferente de espírito, né? Porque aqui no mundo, aqui fora, nós conhecemos que alma e espírito são praticamente a mesma coisa. Essa é uma ideia geral. A Bíblia vai apresentar, o apóstolo Paulo principalmente, ele fala sobre corpo, alma e espírito. Paulo usa essa expressão mais de uma vez. O que Paulo quer dizer com corpo, alma e espírito? Paulo não está falando de uma tricotomia, nem está ampliando um conceito platônico. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o ser humano integral tem que servir a Deus. E quando Paulo fala corpo, alma e espírito, significa eu tenho que servi-lo fisicamente, através do meu corpo, eu tenho que servi-lo espiritualmente, através de uma mente lúcida para se relacionar com o ser espiritual, pela fé, a quem eu não vejo, e eu tenho que servi-lo também mentalmente. Então eu tenho uma parte lógica da mente e eu tenho uma parte, vamos chamar assim, de mística, onde eu creio no espiritual. Então corpo, alma e espírito, na realidade, são as três dimensões humanas: a dimensão física, mental e espiritual. Todos nós não somos assim? Nós não somos seres físicos, mentais e espirituais? É isso que Paulo reforça. Então essa ideia de alma como uma entidade fora do corpo, ela não é bíblica. Jefferson. Pastor, se a alma vem do corpo e o corpo vem da alma, o que é os sonhos então quando a gente sonha? Alguns explicam os sonhos, principalmente o ramo da psicologia, como sendo fruto do nosso subconsciente. Se você está muito preocupado com alguma coisa ou pensa muito tempo em determinado tema, assunto, a tendência é que a gente acabe sonhando com aquilo. Nós temos uma memória e quando a gente adormece, essa memória começa a trabalhar como se fosse alinhando as ideias e os pensamentos. E isso pode nos levar a algum tipo de sonho. Então, o sonho é um mecanismo físico que todos nós temos. E na maioria das vezes, a gente não se lembra do que sonhou. Às vezes a gente se lembra do que sonhou. Mas são mecanismos físicos perfeitamente normais. Parece que a psique ela se está arrumando, se organizando. E nós acabamos tendo algum tipo de sonho. Ok? Então, entender a origem da vida, como que surgiu a alma, a pessoa? Deus pegou a argila, fez o boneco e soprou nele o fôlego de vida. Agora vamos entender o próximo passo. O que é uma alma vivente? Ezequiel 18:4 vai fortalecer o que eu acabei de dizer para vocês. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Velho Testamento, página 562. Página 562, Ezequiel 18:4. Assim diz o profeta Ezequiel: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora coloque aqui no lugar de alma a expressão pessoa. Leríamos assim: Eis que todas as pessoas são minhas, como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então, alma quer dizer isso, quer dizer pessoa. Alma é o ser, é a junção do físico, do mental, do espiritual. O ser holístico, isso é a alma, é uma pessoa. Então nós somos uma alma. Se a vida surgiu assim,
o processo da morte é o inverso. O que acontece quando alguém morre? Gênesis, novamente, capítulo 3, olha para o verso 19. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Você que em casa está nos acompanhando nesse estudo, por favor, tome sua Bíblia também e participe. Em Gênesis, capítulo 3, verso 19, nós vamos começar a entender como que funciona a morte. Aprendemos como que a vida se originou. E o que é a morte? Gênesis 3,19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Deus disse para Adão: agora que vocês pecaram, você vai ter que lavrar a terra. Você, do suor do teu rosto, você vai se alimentar até o dia da sua morte. Você foi criado do pó, e ao pó você vai voltar. E quando alguém morre e é sepultado, com o passar dos anos, tudo que há no corpo humano, de fato, vai virar pó. Volta a ser pó, de onde veio. Então veja, o que é a morte? É a equação desfeita. Se na vida Deus uniu o fôlego de vida ao pó, na morte, esses dois elementos se separam e a alma, a pessoa, deixa de existir. O pó volta para a terra e esse espírito que é a consciência, isso volta para Deus. Mas essa consciência, ela não existe independente do corpo. Ela não raciocina independente do corpo. Está claro até aqui para vocês? Vamos ver um outro detalhe. Existem pessoas que nos dizem conversar com os mortos. Isso é possível? É possível conversar com quem já morreu? Vamos para Eclesiastes, então, capítulo 9, para vermos o que a palavra de Deus nos ensina. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Antigo Testamento, página 463. Página 463. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz aonde? Debaixo do sol. Então veja o que o autor bíblico está dizendo. Os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos. Se Jesus não voltar antes, esse é o destino de todos nós. Cedo ou tarde iremos morrer, a não ser que Jesus volte em nossos dias. Mas e os mortos? Eles não sabem de coisa alguma. Ou seja, se o morto não sabe de coisa alguma, ele não pode conversar com quem está vivo. Roberto? E quando Jesus voltar aqui, estaremos todos juntos no céu. Nós teremos consciência da vida terrena, o período que nós passamos aqui, os amigos que tivemos aqui, tudo, ou haverá um esquecimento dessa parte? Sim, boa pergunta. Quando Cristo voltar e os mortos ressuscitarem, nós teremos plena consciência de quem nós fomos, porque a identidade ela será preservada. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, ele falando da ressurreição, ele diz o seguinte: é necessário que esse corpo corruptível seja transformado num corpo incorruptível. É necessário que esse corpo mortal seja revestido da imortalidade, mas a identidade será preservada. Ou seja, no céu, na eternidade, nós vamos saber quem nós fomos nessa terra. Nós vamos saber quem foram os nossos familiares, quem foi minha esposa, quem foi meu esposo, quem foram meus filhos. Nós vamos saber, porque a identidade será preservada. Então veja o que a Bíblia ensina. Se alguém morre, esse alguém não pode voltar para conversar com quem está vivo. Mas pastor, eu já ouvi de histórias de pessoas que disseram conversar com quem já morreu. Pois bem, a palavra de Deus nos adverte de que Satanás tem o poder de personificar as pessoas.
E se por acaso alguém viu alguém que já morreu, a Bíblia é clara em dizer de que esse morto não pode voltar, mas o diabo pode sim personificar uma pessoa e dizer ser ela, porque essa é uma experiência até da Bíblia. Vocês lembram do primeiro rei de Israel chamado Saul? Ele quis consultar ao profeta Samuel, que já estava morto, e Satanás, valendo-se ali de uma feiticeira, apareceu como que se fora Samuel para conversar com Saul. Ali nós temos um caso de mediunidade, onde um demônio incorpora a fisionomia de alguém que já morreu para conversar com Saul. Mas a Bíblia aprova tais práticas. Vamos ver então o texto? Em Deuteronômio capítulo 18, verso 10, olha o que Deus diz sobre a questão dessa prática de buscar contato com quem já morreu. Deuteronômio 18, olha para o versículo 10, página 141 do Velho Testamento, logo no início da Bíblia. Deuteronômio 18, a partir do versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É proibido. Verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará ou os lança de diante de ti. Por que Deus proíbe o prognosticador, o adivinhador, o necromante, o agoureiro, aquele que tenta falar com os mortos? Porque o morto não pode falar, e entrar nesse mundo místico é se colocar no terreno de Satanás, porque é o diabo que pode usar essa falsa ideia para se comunicar com os vivos. E se nós tentarmos infligir isso ou praticar isso, nós estamos infligindo a vontade de Deus. E Deus diz assim: não se ache entre ti quem faça tal coisa, porque isso é abominação ao Senhor. Ou seja, Deus abomina tais práticas. Vocês já viram por aí em muitas casas, esse é uma propaganda, né? Fala o seu futuro, traga a pessoa de volta, vamos jogar cartas, búzios, tarôs. Amigos, isso é tudo ilusão. Ninguém pode prever o futuro a não ser Deus. E todo o futuro que Deus desejou revelar, Ele já revelou aonde? Em Sua palavra. Se eu quiser saber o que vai acontecer no futuro, eu não tenho que consultar as cartomantes, eu não tenho que crer em búzios, tarôs, eu não tenho que ir para a astrologia, eu não tenho que ler signos, nada disso. Se eu quero saber o futuro, eu tenho que voltar para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse livro revela o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Tudo o que vai acontecer na história humana nos próximos 1000 anos já está aqui revelado. Agora, consultar quem já morreu, isso é impossível. Pois bem, e uma vez morto, qual será o destino dessas pessoas? O que acontece quando se morre? Há esperança para quem já morreu? Essas perguntas nós iremos responder no nosso próximo bloco. Fique conosco, já já estaremos de volta. No próximo bloco... Talvez você que nos assiste em casa esteja lamentando já por algum tempo a perda de alguém que você ama. Que o seu coração se encha de esperança nesta hora, na ressurreição que em breve nós teremos. Cristo prometeu: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nós temos que ter esperança de que Jesus trará da morte as pessoas que nós amamos. E nós que estamos em vida, devemos fazer todo o preparo para não sermos surpreendidos pela morte. A morte, diz Paulo, será o último inimigo a ser vencido. Mas a morte já foi vencida. Por quê?
Porque Cristo já ressuscitou. E Ele venceu a morte. E Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho há de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho há de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho há de ressuscitar. Eu sou Jesus, tua história eu vim mudar. A tua história eu vim mudar. Olá, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil. O tema de hoje a respeito da morte. Vimos no primeiro bloco que Deus abomina o tentar contactar com os mortos. Por quê? Porque quem morre não tem consciência, como vimos em Eclesiastes 9, 5 e 6. Ou seja, o estado de morte é um estado de inconsciência. Eu queria partilhar com você e com vocês que estão aqui um texto clássico do Evangelho de João, no capítulo 11. Dê uma olhadinha para esse texto. Para entendermos o estado dos mortos, João capítulo 11 é um texto extraordinário. Aqui nós temos o episódio da morte e ressurreição de um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus Cristo. Então, olhe para alguns versos nesse texto. Versículo 11 em diante. João 11, 11 em diante. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro fez o quê? Adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, estou lendo agora o versículo 12: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus Cristo comparou a morte a quê? A um sono. De fato, morrer é isso. Quando as pessoas morrem, elas são levadas para o cemitério. A palavra cemitério, ela origina-se no latim cemiterium, que tem o significado de dormitório. Por que esse significado? Porque lá estão dormindo as pessoas. A morte é um sono. Vamos supor que ontem você se deitou às 10 da noite e acordou hoje às 6 da manhã. Passaram-se 8 horas. Você não viu o tempo passar, porque quando se dorme, está inconsciente. Mas o tempo passou. O mesmo se dá com os que morrem. Alguém que já morreu há 500 anos no passado, ele fechou os olhos no dia da morte dele. Ele está dormindo e agora ele vai abrir os olhos, porque todos os mortos voltarão à vida, só que em 2 momentos diferentes. Vamos ler sobre isso agora? Jesus apresentou um remédio para a morte. Qual é o plano divino para resolver o problema da morte? João, capítulo 5, volte algumas páginas aí, versos 28 e 29. João 5, 28 e 29. Cristo disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que, quantos? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para qual ressurreição? Da vida. E os que tiverem praticado o mal, para qual ressurreição? Então veja, todas as pessoas que morreram,
elas estão sepultadas na terra, elas estão dormindo. Agora, Cristo vai acordá-las em 2 momentos. Na volta dele, ele vai chamar os salvos, que ressuscitarão e serão levados para os céus. 1000 anos depois, ele vai chamar os perdidos, que ressuscitarão para reconhecerem a justiça divina em seu caso e morrerão no lago de fogo ardente. Apocalipse 20, versículos 4, 5 e 6, declara: os restantes dos mortos não ressuscitaram até se completarem os 1000 anos. Então, entre estas 2 ressurreições, há um período de 1000 anos. Então, Jesus prometeu que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Essa é a promessa também de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Quando o Apocalipse diz que é feliz aquele que dorme no Senhor. Quer olhar esse texto? Ele vai ajudar você na sua compreensão. Apocalipse, capítulo 14, olha para o versículo 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes os mortos que desde agora morrem em quem? No Senhor. No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabe como que a Bíblia chama aqueles que morrem no Senhor? Felizes. Ora, quem pode enxergar a felicidade na morte? Nós podemos. A Bíblia nos orienta assim. Por que eu posso enxergar felicidade na morte? A palavra declara de que o Senhor vela pelos seus. O Senhor zela pelos seus, mesmo quando esses descansam. Todos nós aqui, cedo ou tarde, vamos passar pela experiência da morte, de perder alguém que nós amamos. Mas, se as pessoas que nós amamos estão no serviço do Senhor, estão na obediência ao Senhor, quando elas descansarem, nós podemos crer de que o Senhor vai velar por elas. E elas são bem-aventuradas, porque o dia já está marcado por Deus, aguardando a primeira ressurreição. Um outro detalhe: quando Cristo voltar, todos os salvos serão ressuscitados. E Jesus disse que os anjos serão enviados aos 4 cantos da terra para reunir os escolhidos. Sabe por que os anjos virão com Cristo em sua volta? Porque as famílias serão unidas mais uma vez. Há alguns dias atrás, eu estava com um colega numa cerimônia fúnebre no estado de São Paulo. Um casal de amigos havia perdido um bebê de apenas 5 meses de idade. Ali na cerimônia, sobre o caixão, sobre o pequenino caixão, várias fotos foram colocadas daquele lindo bebê, um sorriso lindo. E ali estavam os pais, ali estava o avô. O avô disse umas palavras naquele momento que eu jamais esquecerei. O avô disse assim: diante de uma tragédia como tal, nós só podemos crer em 2 coisas. Nós podemos crer que o diabo governa o mundo, que ele provoca essas coisas e que não há esperança. Ou eu posso crer de que Deus governa o mundo, ele permite tais coisas, que amanhã ou depois, a despeito das lágrimas, nós reconheceremos que redundarão em nosso benefício. E ele disse assim: eu acredito na segunda hipótese. Eu acredito que Deus levou meu neto porque ele tem um plano para ele. Com 5 meses, ele tem um plano. O caixão foi levado para o cemitério e na hora que o corpinho desceu a cova, e ali 2 pedras frias foram colocadas sobre o caixão, antes da terra ser jogada. O pai, chorando, sentindo a dor da partida, disse assim, é claro que o filho não podia ouvi-lo, mas aquelas palavras gravaram minha mente. Ele disse: filho, é por pouco tempo, até
a volta de Jesus. A criança não podia ouvi-lo, mas o pai expressou a sua fé. Fé que Deus vai restaurar todas as coisas. Fé de que nada foge ao controle divino. Fé de que o mal será vencido. E a morte, que é a consequência última do pecado, ela será vencida também. Talvez você que nos assiste em casa esteja lamentando já por algum tempo a perda de alguém que você ama. Que o seu coração se encha de esperança nesta hora, na ressurreição que em breve nós teremos. Cristo prometeu: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nós temos que ter esperança de que Jesus trará da morte as pessoas que nós amamos. E nós que estamos em vida, devemos fazer todo o preparo para não sermos surpreendidos pela morte. A morte, diz Paulo, será o último inimigo a ser vencido. Mas a morte já foi vencida. Por quê? Porque Cristo já ressuscitou. E Ele venceu a morte. E Ele tem as chaves da morte e do inferno. Inferno não é um local físico nesse planeta ou em outro mundo. Inferno é a própria sepultura. A palavra inferno na Bíblia significa sepultura. Então, quando as pessoas morrem, elas descem à sepultura. A sepultura é ali. O inferno é um local onde a pessoa está sepultada. Mas Jesus tem a chave. E Ele vai trazer as pessoas aí da sepultura. Ele vai trazer as pessoas da morte. É por isso que nós, que amamos e servimos a Cristo, não precisamos temer, nem mesmo a morte. Todas as vezes que eu vou numa cerimônia fúnebre e ali a gente vê a pessoa chorando, é normal chorar, porque a separação é dolorosa. Você não vai ouvir mais a voz da pessoa, você não vai ter mais o timbre de voz, você não tem o calor da presença. Você vai sentir a ausência, é normal chorar. Mas se nós temos Cristo no coração, a gente não se desespera. Sabe por quê? Porque nós não nos desesperamos? Porque a palavra é fiel e Ele vai trazer os mortos à vida. Mas a pergunta que fica para nós é: e eu? Estou me preparando para encontrar com esse querido? Eu estou me preparando para, se um dia descer à sepultura, apenas dormir em Cristo, para voltar, para ressurgir quando Ele voltar? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. Por isso, ao terminarmos o estudo de hoje, fica uma pergunta para você. A alma é uma pessoa. Nós somos essa alma. Quando morre, a alma deixa de existir. Logo, a alma não é imortal, ela é mortal. Quando Cristo voltar, Ele vem para ressuscitar as almas, as pessoas. Então não existe a possibilidade de uma alma estar vagueando por aí. Não existe isso. A palavra de Deus é clara. E para nós fica a lição. Cristo trará consigo todos os que dormem. O nosso coração tem que se encher da esperança da ressurreição. E um dia, quando chegarmos nos céus, nos promete a palavra, Apocalipse, capítulo 21, versos 4 em diante. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, as primeiras coisas estão passando. Medite nisso enquanto ouviremos essa música. Os passos firmes de Jesus ao caminhar, uma multidão o acompanha, alegre a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com
Um choro, um pranto por um homem que estavam a levar. Era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história transformar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho é de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho é de ressuscitar. Os passos firmes de Jesus ao caminhar, uma multidão o acompanha, alegre a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com um choro, um pranto por um homem que estavam a levar. Era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história transformar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho é de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho é de ressuscitar. Oh, 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 oh. Jesus sem medo, surpresa
Você pode estar se perguntando, pastor, se Jesus veio mudar a história das pessoas, por que não trouxe à vida o meu querido quando morreu? Por que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, mas não meu filho, minha filha quando morreu? Por quê? Jesus, quando faz as coisas, ele tem um plano especial. Ele não quer ressuscitar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, para que essas pessoas continuem a viver no mundo de pecado e sofrimento. Ele não quer ressuscitar tua mãe que morreu com 60 anos, 70 anos, para voltar à vida na sua velhice, com todas as dores que essa traz. Ele quer ressuscitar as pessoas que você ama para viver vida eterna, longe da doença, do sofrimento, da dor. Por isso que ele não ressuscitou. Mas o seu coração deve se encher de esperança agora, porque ele vai ressuscitar um dia. A morte já foi vencida na cruz. Por isso, deixe que Jesus enxugue tuas lágrimas agora. Conforte o seu coração e te encha de esperança. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, porque a morte foi vencida. A consequência última do pecado foi resolvida. Nós não precisamos temer nada nesse mundo, nem mesmo a morte. Porque um dia o Senhor vai restaurar pelo teu poder criador todas as coisas. Um dia as famílias serão unidas novamente. Um dia lágrimas nunca mais rolarão. Um dia estaremos na tua presença com as pessoas que nós amamos para todos sempre. Encha-nos dessa certeza nesta hora e prepare a todos nós para esse glorioso dia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. A morte mexe muito comigo, né? Porque meu filho já se foi, mas eu lido bem com isso, que eu sei que eu vou encontrar com ele. Então eu fico feliz aguardando aquilo tudo que Jesus tem preparado, conforme está escrito lá em Coríntios. Esse versículo me alegra meu coração. A minha ideia é que quando a gente morria, se a gente fizesse coisas boas, a gente ia para o céu, e se a gente fizesse coisas mal, a gente ia para a terra, né? Para o chão da terra. E o estudo te ensinou o quê? O estudo me ensinou que a gente fica adormecendo, né? Enquanto a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai vir ver quem foi o bom, quem foi o mal, e vai levar a gente para o céu. Morte, eu particularmente tinha uma vaga sensação de que seria como se estivesse dormindo. Morreu, por mais que seja difícil a morte, a gente não sentiria mais nada. Mas daí a comprovar isso na Bíblia, que isso é um sono realmente eterno, e para os salvos a gente vai ser ressuscitado, de certa forma é até uma alegria, porque eu estou buscando o caminho do Senhor, então para mim foi primordial. Eu já perdi entes queridos e fica aquela incógnita, né? Será que essas pessoas vão estar conosco, né, na volta de Jesus? Olha, eu sempre tive a convicção, a mesma que é ensinada na Palavra de Deus. É um sono profundo. Nada de ficar vagando, nada de conversar com o morto, nada disso. Aquilo ali nada mais é do que Satanás perturbando a nossa cabeça. Tive a formação católica durante muitos anos da minha vida. Ao longo do tempo minha mãe se tornou evangélica, mas eu não era evangélico. E em relação à morte, eu sempre achei que a morte é uma coisa natural, que vai acontecer com todo mundo. Porém, esse negócio de que morto volta e tal, eu nunca acreditei nisso. Eu acreditei que quem morre, morreu para ficar por lá mesmo. O fato de haver 3 fases, né, na vinda de Cristo. Então, na verdade, a morte é apenas um sono, é apenas um repouso até que Cristo venha, né, para que chame primeiro aqueles que são de Cristo, para que chamem os outros que não servem a Cristo. Enfim, são 3 fases que o pastor ensinou para a gente. O que me despertou foi exatamente saber isso, saber que cada um vai passar pela sua etapa, né, os que servem, os que não servem. Cada um terá a sua fase com Cristo nesse retorno. A morte, nós não morreremos. Sim,
dormiremos no Senhor e ressuscitaremos quando Ele tocar a trombeta, né, na segunda vinda de Cristo. Também tinha aprendido muito diferente, que logo ao descer ao pó, o homem ia para o céu ou então descia para o inferno. Não é nada disso. Eu perdi meu pai há poucos meses, né? Isso, assim, foi um tema que mexeu muito comigo. Dói, assim, de pensar. Eu fiquei muito emocionada com o que a gente aprendeu, né? Mas eu tenho certeza, eu creio que quando Jesus voltar eu vou reencontrar Ele. E mexeu muito comigo esse tema mesmo. Foi muito bom ter aprendido. Eu já despedi de muita gente na minha família, né? Meus 4 avós, meu pai, que até hoje no meu coração está vivo, né? Com suas palavras, com seus gestos, com tudo que ele deixou pra gente. Recentemente meu sogro também, que foi uma bênção tremenda, um homem que deu uma lição de vida também tremenda para minha vida, que me adotou como um filho também, sem pedir nada em troca, né? O máximo que eu fiz foi alegrar a filha dele, né? O que eu tento fazer e a promessa que eu deixei para ele também, né? Que eu vou fazer o máximo, né, pela minha esposa. Mas o meu pai, para mim, ele ainda é vivo no meu coração, na minha vida. Eu não sei como falar de mim e não falar dele, né? Porque ele, para mim, foi o meu maior mestre. Tive o privilégio de ter esse professor dentro de casa, né? No próximo programa... A Bíblia mesmo fala que não há nenhum justo sobre a terra. Não está escrito isso? Está escrito. E ninguém consegue cumprir a lei 100%. Eu já ouvi falar isso. Certo. Certo? Então, como que vamos fazer? Satanás é o acusador. E ele vai dizer assim, o Felipe tem pecados. Ele não pode ir para o céu. O Roberto não pode. Ele tem pecados. Essa é a função de Satanás. Mas vocês aceitaram a Cristo. E quando o diabo os acusar, aparece um advogado. O advogado vai concordar em algumas coisas e vai dizer, é verdade que o Felipe cometeu pecados. É verdade que o Roberto cometeu pecados. Eles deveriam morrer por causa disso. Mas aqui está. Eu morri por eles. Nas palmas das minhas mãos, eu os tenho gravado. Por que você escapa da morte eterna? Porque alguém morreu no seu lugar. Esse é o seu advogado. Por que um dia nós poderemos estar no céu? Graças a Cristo, que sem ter pecado, Ele morreu no nosso lugar. Você vai aceitar esse advogado hoje? O que pretende você fazer? Quando chegar o dia do tribunal divino, quem vai com você lá? Se nós não aceitarmos a Cristo, nós não teremos advogado.